Olá, pessoal! Eu sou a professora Nancy Helena Rebouças Franco e nessa terceira aula vamos discutir algumas normas importantes para a elaboração do artigo científico, a exemplo da NBR 6023 de 2018, que trata sobre referências, NBR 6028 de 2021, que trata sobre resumo, e NBR 10520 de 2002, que trata sobre citações em documentos. A NBR 6023 estabelece os elementos que devem ser incluídos nas referências. Para tanto, ela estabelece os elementos essenciais e os elementos complementares. Os elementos essenciais são aqueles indispensáveis à localização de um documento. Já os elementos complementares são as informações que, acrescentadas aos elementos essenciais, permitem caracterizar melhor os documentos. As referências podem aparecer no rodapé, no fim de textos, partes ou seções, em lista de referências, antecedendo resumos, resenhas, recensões. Para vocês, as referências serão utilizadas ao final do artigo. Logo, fiquem atentas e atentos a alguns detalhes. As referências devem ser elaboradas em espaço simples. As referências devem estar alinhadas à margem esquerda do texto e separadas entre si por uma linha em branco de espaço simples. O recurso tipográfico, negrito, itálico ou sublinhado, utilizado para destacar o elemento título, deve ser uniforme em todas as referências. Caso usem elementos complementares, eles devem estar em todas as referências. Logo, sugiro a utilização apenas dos elementos essenciais de uma referência. As referências mais comuns usadas na elaboração de trabalhos acadêmicos é a de livros. Lá vai um exemplo. Explicando. O sobrenome da autora deve vir em letras maiúsculas. Coloca a vírgula e depois o nome da autora e ponto. O título da obra deve vir destacado. Pode ser em itálico, negrito ou sublinhado. E ao final coloca ponto. Posteriormente vem o número da edição. Coloca ponto e a abreviatura de edição, que é D, e também coloca ponto de novo. Local onde a obra foi publicada, 2 pontos, nome da editora, vírgula e por último ano. De acordo com a NBR 6028 de 2021, o resumo é a apresentação concisa dos pontos relevantes de um documento. A mesma norma afirma que o resumo pode ser indicativo ou informativo. O resumo indicativo é um trabalho que indica os pontos principais do documento sem apresentar detalhamentos, como dados qualitativos e quantitativos e que, de modo geral, não dispensam a consulta ao original. O resumo informativo é um trabalho que informa finalidades, metodologia, resultados e conclusões do documento de tal forma que possa, inclusive, dispensar a consulta original. Na elaboração do resumo, é importante estar atenta ou atento a alguns detalhes e também regras de apresentações. A saber, o resumo deve ressaltar sucintamente o conteúdo de um texto. O resumo deve ser uma sequência de frases concisas com parágrafo único, sem enumeração de tópicos. O resumo deve ser utilizado em documentos técnicos ou científicos, recomendando o uso desse resumo de caráter informativo. Convém usar o verbo na terceira pessoa. O resumo, quando não estiver contido no documento, deve ser precedido pela referência. Devem ser usadas palavras-chave que devem figurar logo abaixo do resumo, antecedida da expressão palavras-chave, que devem ser separadas entre si por ponto e vírgula e finalizado por ponto. O resumo deve ter até 500 palavras. De 150 a 500 palavras, são resumos de trabalhos acadêmicos e relatórios técnicos e ou científicos. O resumo de 100 a 250 palavras são resumos de artigos de periódicos. O resumo de 50 a 100 palavras são resumos de outros documentos.
De acordo com a NBR 10520 de 2002, a citação é uma menção de uma informação extraída de outra fonte. E nesses tempos de muitos materiais à nossa disposição na internet, devemos ficar atentas e atentos para não cometermos plágio, que no Brasil é considerado crime de violação de direitos autorais. A referida norma, norma 10520, trata de 3 tipos de citações. Citação de citação, que é a citação de um texto em que não se teve acesso ao documento original. Citação direta, que é uma transcrição textual de parte da obra do autor consultada. E citação indireta, que é um texto baseado na obra do autor consultado. Temos muito a dizer sobre citação, mas por enquanto ficamos por aqui e nos vemos na aula presencial com mais detalhes sobre esse e outros assuntos importantes para tratarmos do artigo. E se lembre, foca no TCC!